Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço aí o conselheiro Bruno, né, o professor, por ter proporcionado esse momento aqui, da gente bater um papo e foi interessante que eu sempre faço uma enquete, né, e pergunto, eu falei, o Bruno, eu comecei a gravar uns vídeos no meu Instagram e o Bruno lá na reunião, na sessão do conselho do mês passado, ele falou, rapaz, eu tô rindo com aqueles teus vídeos. Aí eu, Bruno, mas isso aí não é para você, isso é para advogado que está começando. E o Bruno fala, negativo. Isso aí, advogado antigo também apanha. Aí você já teve recurso inadmitido? Ele, claro. Aí ontem, vindo do aeroporto com o conselheiro Richardson, eu perguntei, já interpôs RI e RESP? Já, vários. Já teve algum, já teve, muito boa noite, já teve algum inadmitido? Claro, difícil. Aí todo mundo vai falar da Graziella. Veio aqui, eu fiz a mesma pergunta. E isso só comprova que a estatística oficial do Supremo é correta. Nós temos lá no Supremo um percentual acima de 93%. Vocês conseguem ver bem? Quer que aumente um pouquinho? Sim, melhorou? Então, o percentual de inadmissibilidade do Supremo de mais de 93%. Eu coloquei 93% aqui porque nós somos do direito e a gente manda ao contador, né? Mas essa é uma imagem de hoje, ó, às 16h30, do site da transparência do STF. Então, esse ano foram 32.291 decisões e uma taxa de não provimento de 94,3%. Então, os 93 que eu tinha colocado ali de inadmissibilidade, mas tem uma taxa ainda de não provimento, que é no mérito, né? Então tem a admissibilidade e tudo. E aqui é interessante que eles colocam aqui, ó, do provimento geral, desde 2010 até 2024. Então são 636 mil decisões de 2010 para cá, e aí o total de não provimento mais avassalador, mais chocante, é 96% não provimentos. E isso tem uma explicação. E aí eu pergunto, né? Eu perguntei para a Grazi mais cedo, isso é uma responsabilidade do Supremo ou do advogado? Aí ela responde, meio a meio. Meio a meio eu concordo em parte, porque nós temos lá 3 setores antes de chegar no gabinete. Isso é novo, tá? Isso é da presidência do Supremo. Então você tem a gerência de recebimentos e de distribuição de processos, que é quem vai autuar, vai organizar as petições e vai distribuir para o ministro relator. Só que ela passa também pela gerência de análise dos pressupostos objetivos e gerência de análise processual. Tá? Então são 3 setores até lá, e eu nem coloquei aqui o da repercussão geral, porque é mais um setor. Depois que passa por esses, que o seu processo ainda não morreu na trincheira, ele chega lá na repercussão geral, que são todos aqueles temas. Né? Nós vamos trabalhar aqui de forma rápida, até porque isso aqui daria daria um curso enorme. Né? Então, aqui dentro do cabimento, né, nós temos a trincheira e temos aqui, ó, algum dos filtros, esses aqui são os filtros do próprio Supremo Tribunal Federal, como isso é analisado. E o Bruno adiantou no início que eu fui servidor do Supremo por 8 anos. Eu fui assessor de ministro, tomei posse lá, e é interessante porque toda vez que eu converso com um advogado, meu pai advoga também, toda vez que eu converso com um advogado, eu me lembro de quando eu entrei no Supremo, porque o RE não é uma realidade, a experiência do RE não é uma realidade da advocacia. A gente sai da faculdade sem conhecer as súmulas do Supremo. A gente sabe o que é um RE, pelo artigo 102 da Constituição, cabe o recurso extraordinário para discutir questão constitucional. Ponto. E agora a gente sabe que depois de 2005 ali, né, 2004, a emenda 45, a gente tem que ter a preliminar de repercussão geral. Ponto. Não, mas o novo CPC diz que nem precisa ser mais preliminar. Então eu tenho só que tratar. Mas ninguém fala como que é essa repercussão geral, o que é, como que a gente comprova essa repercussão geral, e também não fala de todos os pressupostos. Então lá, a primeira coisa que é analisada no Supremo é a remessa,
que eles chamam de remessa indevida. Isso eu dei um exemplo há pouco, antes da gente iniciar aqui, que é a apresentação, né, a interposição de um ARE no lugar do agravo interno. Né? Então, a decisão de admissibilidade, por exemplo, do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, e aí vai depender do regimento interno, de quem é essa atribuição, de quem é essa competência para fazer essa análise, se é do presidente ou se é do vice, ele aplica uma tese de repercussão geral. O recurso cabível, pelo Código de Processo Civil, é o agravo interno. E muitos advogados entram com o agravo em recurso extraordinário, porque ele nega seguimento. É o chamado juízo de identidade, a gente vai ver ali na frente. Juízo de identidade que ele vai cotejar o acórdão recorrido com a tese da repercussão geral, seja ela reconhecida e firmada uma tese, seja rejeitada pela ausência de repercussão geral. Então, o recurso cabível é o agravo interno e não o agravo em recurso extraordinário. Isso confunde muitos advogados por terminologia jurídica. Negar seguimento, negar provimento, não conheço, é um samba do crioulo doido lá. Então, além disso, vai verificar se há um interesse recursal. E isso aqui, eu estou falando só da análise antes de entrar no gabinete. Então, seja muito bem-vinda. O interesse recursal, um RESP provido, por exemplo, porque uma das exceções da unirrecorribilidade recursal, ou seja, para cada decisão judicial só cabe um e apenas um recurso. Né? Nós temos duas exceções, que é a possibilidade de oposição de embargos de declaração e RE e RESP. Recurso extraordinário contra a parte constitucional e o recurso especial contra a parte infraconstitucional. Lembrando que, nesse aspecto, duas também são as possibilidades. Pode ser um acórdão complexo, ou seja, 2 capítulos do acórdão, um capítulo específico com norma constitucional, um capítulo só com norma infraconstitucional, ou pode ser um único capítulo com 2 fundamentos, fundamento constitucional e fundamento infraconstitucional. Um exemplo é a Grazi criminalista, o Bruno, o Richardson, a doutora Thalita também criminalista, acho que todos aqui sejam muito bem-vindos. Minha atuação é criminal, sou promotor de justiça. Um exemplo que até foi parar no Supremo é a possibilidade dos maus antecedentes. Então, maus antecedentes, eles tanto são utilizados como matéria infraconstitucional, que é um dos vetores do artigo 59, quanto o aspecto constitucional, que é a presunção de inocência. Olha, se é um processo em curso ainda sem o trânsito em julgado, pode ou não pode utilizar como maus antecedentes. Há uma repercussão geral do ministro Marco Aurélio dizendo não pode. E esse caso é interessantíssimo, porque se você somar os votos, e é algo que o Supremo é muito complexo, porque em várias hipóteses a soma dos votos não reflete a tese, porque a análise de repercussão geral, até pelo escopo, pelo objeto do Instituto da Repercussão Geral, que não é se preocupar com o caso concreto, é firmar a tese, né, porque exige-se a transcendência. Né, tem que ter interesse relevante, e não individual. E aí, se você soma, tá, isso é objeto até de tem artigo, acho que no Conjur sobre isso, da época, muitos antes que ele levantou essa questão, foi o ministro Teori Zavascki. Ele queria rever essa tese, porque ele falou, olha, soma lá a tese que não dá o que está na ementa do ministro Marco Aurélio. Lá, o que ficou decidido pela soma de votos, e o ministro Teori teria sido o vencedor, ele falou, olha, eu voto no caso concreto, porque aqui não tem sequer sentença condenatória, mas eu admito que, havendo sentença condenatória, pode utilizar como maus antecedentes. E se você for olhar a soma de votos, os ministros votaram nisso, mas a tese passou só após o trânsito em julgado, que é a presunção de inocência. E, à época, o argumento do ministro Teori era pautado na jurisprudência do Supremo, que admitia a execução provisória da pena. E aí ele falava, mas a gente admite a execução provisória da pena em caso de acordo em segundo grau, como é que eu vou ter que esperar transitar em julgado para
para maus antecedentes, sendo que os vetores do 59 sequer precisam ser jurídicos. Conduta social, por exemplo, não precisa de jurídico, não precisa transitar em julgado. Então, é um exemplo dentro da repercussão geral e essa questão dessa aplicação da tese. Né? Então, tem o interesse recursal, que é da unirrecorribilidade. Então, caso o RESP seja provido, já não há mais o interesse recursal para estar no Supremo. Né? E isso é analisado lá antes de chegar no gabinete, tá? De forma objetiva nos setores. Esses dias eu conversei com um amigo e ele me confidenciou que eles trabalham com meta. É uma meta de 10 processos por servidor por dia. Só que a meta não é negar 10 processos por dia. A meta é analisar. Analisar de acordo com todos esses óbices processuais. Aí acaba que a gente prefere dizer, mas o Supremo fica ali na meta de matar o nosso recurso para bater a meta, o servidor acabar logo. Só que ele só acha o que está, ele não inventa. Então a petição recursal está ali. Se ela não traz todos os requisitos que o Supremo impõe, numa jurisprudência defensiva, óbvio, e até o título da palestra é esse, né, desse nosso bate-papo, o desafio da jurisprudência defensiva, e aqui eu mostrei a quantidade de processos que o Supremo julga é desumano, não tem como. Então tem que realmente ter filtros. E não sei se precisa de tantos, né, mas tem. Então tem o cabimento do recurso pelo 102, e assim, eu acho que essa é uma premissa que tem que estar na cabeça do advogado sempre que ele for redigir um recurso. Parece muito básico e muito óbvio, mas vocês vão ver que todas as súmulas do Supremo, elas são pautadas nisso. Causa decidida em última ou única instância. Então você tem que saber o que é causa, tem que saber o que é causa decidida, tem que saber o que é última ou única instância. Então a causa decidida, ela é uma questão de direito resolvida. Questão de direito. E aí a gente já vai para aquele conceito inicial de que o recurso extraordinário é um recurso de fundamentação restrita. É matéria de direito. Então a súmula que a gente vai ver lá no final, que é o terror da advocacia, que é a 279, não é só da advocacia não, tá, Bruno? O MP também sofre com elas, tá? Só que eu acho que a gente recorre menos. Mas a 279 é fundada no 102, porque é causa decidida. A causa decidida é uma questão de direito resolvida. Ou seja, é tanto o julgamento final do mérito quanto de um incidente, mas tem que ser uma causa decidida. Tá? Nós temos aqui a primeira das súmulas, a súmula 281, que é o esgotamento de instâncias, né? O exaurimento das esferas. E isso também está muito ligado ao cabimento, que é causa decidida em última ou única instância. Eu vou ser muito repetitivo, que vai sair daqui até chegar em casa. Quando vocês forem redigir, vocês vão lembrar, cara, causa decidida mata todas as. Se você parar e pensar, essa causa decidida em última ou única instância, ela vai pegar todas as súmulas. Por quê? A 281 mesmo é inadmissível, recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Então, se cabe outro recurso, é porque a causa não foi decidida em última instância, ou única. Um exemplo, contra a decisão monocrática. Acreditem, há inadmissibilidade aplicando a súmula 281, porque entram lá contra a decisão monocrática lá embaixo. Então, onde caberia o agravo regimental, entram com área. Onde caberia o área, entram com regimental. Né? Então, esse aqui é um dos aspectos. Então, não pode ter um RE se ainda tem um recurso na origem. No juizado especial, por exemplo, e aí o Supremo já decidiu isso inúmeras vezes, no juizado especial, quando cabe o incidente de uniformidade, né, uniformização da jurisprudência, você tem que primeiro esperar decidir esse incidente para depois o RE. E vários advogados entram com os dois ao mesmo tempo, como se fosse um RE e um RESP. E o Supremo fala, não, a exceção da unirrecorribilidade é só RE e RESP. Não é incidente de uniformização de jurisprudência.
Então, dessa decisão do juizado, primeiro se esgota a instância para depois ir para cá. Vocês estão conseguindo enxergar aí atrás? Quer que aumente um pouquinho? Oi? A senhora quer que aumente um pouquinho? Vou aumentar um pouquinho. Ficou melhor assim? Consegue ver? Súmula 2.1. A súmula 735, a mesma coisa, que é o RE contra a liminar. E depois, quem quiser depois entrar em contato, eu mando um checklistzinho, que eu tenho isso aqui. Vocês entram no Instagram e me mandam lá no direct, que eu mando um checklist para você fazer no seu recurso e só ticando ali. Então, a súmula 735 diz: não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. O que é a medida liminar? Em última análise, é uma cognição sumária. Ela não é uma causa decidida em última instância. Então, e aí, muito advogado confunde, porque fala, olha, se não cabe contra liminar, também não cabe contra interlocutória. E aí depende, porque a interlocutória, nós falamos ali em cima, ó, aqui na causa decidida, pode ser o julgamento final do incidente, não necessariamente do mérito. Então, vai caber o RE em caso de decisão interlocutória, desde que termine a interlocutória, termine o incidente. Não precisa ser do mérito, né? E por que não cabe esse RE contra a liminar? Porque ela é cognição sumária. Essa cognição sumária, ela é pautada num juízo subjetivo, de, olha, deixa eu ver se tem aqui fumos boniures, se tem aqui a fumaça do bom direito, se tem o perigo da demora. E isso para o Supremo vai ser o quê? Fatos e provas. Para eu saber se caberia ou não aquela liminar, isso é fatos e provas, eu vou estar revendo. Mais uma vez, cai no 102. É questão de direito. Por isso também que não cabe na súmula 735. Tá? Então, agora tem uma exceção. E o Bruno até falou agora há pouco do RE dele. Olha, a gente acha que é só coisa de, tá na súmula. Onde tem placa tem história, gente. Então o Bruno falou que teve um RE admitido no Tribunal de Justiça de Minas, mas que foi inadmitido pelo ministro. E era uma questão de competência. Uma das exceções, tanto no STF quanto no STJ, é do afastamento da 735, quando for a competência jurisdicional. Se você está discutindo competência jurisdicional, não é fatos e provas. Competência é matéria de direito. Então, caberia e afasta. Você vê que todas essas súmulas, as fundamentações, elas caem lá, causa decidida. Em todas elas. E aí vem a repercussão geral. Tá? Então, quando tem a repercussão geral, há um padrão de devolução. E eu lembro que quando eu entrei lá no gabinete, foi engraçado, assim, porque eu entrei no gabinete do ministro Gilmar, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu passei na faculdade, eu passei no concurso do Supremo, quando eu era aluno ainda, né, estava no final do oitavo. E eu entrei lá, e eu já trabalhava, eu era servidor da Polícia Federal, agente administrativo, nível médio, e não tinha tempo para fazer estágio fora. Eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Então eu entrei no Supremo, no gabinete de ministro, e eu nunca tinha visto um RE na vida. E aí eu fico assim, imaginando os advogados, todos que eu converso, sempre vai ter a primeira vez. E eu fui como você lê um livro, você abre a capa e vai olhando. E aí uma assessora vira para mim, mais antiga, e fala, menino, né, 23 anos, menino total, tinha um pelo na cara. Aí ela, menino, o que você está fazendo? Você sabe que você tem mais 10 desse aí, né? E era um calhamaço, na época ainda era processo físico. E eu de capa a capa. Ela, vem cá que eu vou te ensinar a analisar um recurso. Você vai fazer isso. E aí eu passei mais de 8 anos assim. Ela vira ele aqui e você vai de trás para frente. Por que de trás para frente? Tem sentido. Não é preguiça, mas tem sentido. Se o RE ele está impugnando um acórdão, o acórdão, a sentença, e tem aqui, né? Então você tem que olhar, olha, deixa eu ver o RE dele, deixa eu ver a decisão de admissibilidade, deixa eu ver o acórdão. É basicamente isso. Aí eu, rapaz, olha, e nisso, claro que ela primeiro me sacaneou e deixou eu passar a tarde inteira analisando. Né? E aí a gente discutia, porque tem um padrão de devolução, mas não há uma norma obrigando, não há uma norma legal obrigando a devolver. Em tese, o Supremo tem o regimento interno que manda devolver. E essa devolução, o padrão de devolução é um despacho
Hoje a presidência usa, se você entrar no DJE, vai ter lá, devolvo para aplicação da repercussão geral. Isso, eles dizem que é um caráter pedagógico, para que o tribunal de origem comece a aplicar a repercussão geral. Isso já anos. Então, o Supremo, a matéria está decidida, eu sei que é isso aqui, eu posso só negar segmento aqui. Eles falam, não, devolve. Devolve para aplicar lá embaixo, para que evite subir. Para que eles não mandem mais recursos assim. Então, pedagógico. Se não tem a preliminar de repercussão geral, ele vai negar segmento. Né? Ele nega segmento e não conhece do recurso. Né? E aí tem uma distinção. O negar provimento é análise do mérito. O negar segmento é análise de admissibilidade. Tantos intrínsecos e extrínsecos. A gente vai ver um pouquinho na frente isso. Tá? Então, ainda tem a súmula 280. Por ofensa a direito local, não cabe o recurso extraordinário. Direito local, né, matéria que diz infraconstitucional. E aí o Supremo aplica, inclusive, a súmula 636 também, geralmente junto com a 280. E aqui é um exemplo, tá? Era para estar aqui, entre aspas. Depois vocês podem entrar em contato e eu encaminho para vocês os julgados. Assim. Acho que o mais interessante vocês vão querer, que é os que quando a corte afasta 279, que todo mundo acha que não é igual cabeça de bacalhau, não existe, né? Mas tem, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então, ele diz assim, ó, estabelecida na origem a natureza geral ou específica da gratificação de risco de policiamento ostensivo instituída pela Lei Complementar Estadual tal, não cabe recurso extraordinário a discussão relativa à natureza dessa vantagem, uma vez que essa matéria insta ao plano normativo local. E a doutrina diz que, costuma dizer que o Supremo local é o tribunal. É ele em que define as leis locais, não é a matéria do Supremo. Tá? E isso é o próprio 102 da Constituição. 282 e 356, pré-questionamento, é algo também que, assim, muito, você vai ver muito lá. É algo que tem que ter muito cuidado. O novo Código de Processo Civil até alterou, né, o 1025, para dar uma freada na aplicação das súmulas, né? Principalmente na 211 do STJ. Então, a 282 é inadmissível o RE quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. E a 356, o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de RE por falta do pré-questionamento. E aí o pré-questionamento, ele nada mais é do que o enfrentamento da matéria de direito pelo acórdão. Né? E muitas vezes a gente recorre, opõe embargos e dão de ombros. Não vou decidir. Aí coloca sempre o padrão, né? No objeto dos embargos de declaração é para obscuridade, contradição, e não é o caso dos autos, então não conheço. Né? E taca ali. E aí, o Supremo entende que, ainda que seja matéria, e isso é interessante, que ainda que seja matéria de ordem pública, ela tem que ser pré-questionada. É um absurdo. Eu aprendi com a Ada Pellegrini há 20 e tantos anos atrás que nulidade de ordem pública absoluta, ela não precisa de ser demonstrada, né? Então, eu entendo que também não precisa de ser pré-questionada. Você pega um processo onde já houve a obrigação da acordo, passou o prazo de embargos declaratórios, você faz o quê? Chora? E é interessante que o próprio efeito devolutivo do RE aparenta ser contraditório, porque o ministro, quando chega lá, vamos dizer, a matéria tem que ser pré-questionada, né? A matéria que você está impugnando. Então, vamos falar dos maus antecedentes. Então, eu estou impugnando ali maus antecedentes, reincidência, compatibilidade do furto com... Tem até uma manifestação da PGR para reconhecimento de repercussão geral nesse caso, tá? da majorante do repouso noturno com
as qualificadoras do furto, que o STJ alterou o entendimento, né, porque antes entendia compatível e depois passou a dizer que não é compatível, né? E o STJ e o STF decidia muito em habeas corpus, negando os habeas corpus e falando, é compatível sim, essa história de posição topográfica não cola aqui não. E aí, numa dessas questões, então se você está discutindo isso, e aí você pré-questionou a matéria que você está discutindo, mas há uma outra matéria de ordem pública que nunca foi discutida, ou questão superveniente, pode ser uma questão superveniente também. A doutrina entende, principalmente ele entende que, e o Supremo também, tem precedência do STJ, o Supremo entende que, olha, essa matéria de ordem pública, se o recurso ele já foi admitido, aí a devolutividade é ampla. Ele pode reconhecer tudo lá. Eu não vou emitir opinião sobre isso, mas o Código de Processo Penal também é muito claro, né? Que matéria de ordem pública, prescrição, decadência, elas são analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, né? Então, talvez isso seja um exemplo também de jurisprudência defensiva, né? De dizer, olha, a matéria tem que ser pré-questionada. O pré-questionamento, né? Ele pode ser o ficto ou o implícito, né? Tem implícito, explícito e ficto. O explícito, né, o expresso, é óbvio, né? Você pré-questionou, você entrou com embargo de declaração, a matéria foi analisada e expressamente o dispositivo constitucional alegado como violado foi debatido. Tá? Já o implícito, o tribunal debate, mas ele não diz expressamente qual é o dispositivo constitucional violado. Então, e ainda tem o ficto, que é exatamente que é o tema de maior discussão, que é, olha, eu entrei com embargo de declaração, o tribunal nem conheceu, deu de ombros, cagou meus EDs, mas está lá. E aí, para isso, o 1025 alterou a redação. Né? Ele vem dizendo, olha, consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os EDs sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, com isso a súmula 211 deveria ser cancelada, mas a gente ainda encontra decisões recentes aplicando a súmula. E falando, olha, entrou com ED, mas não teve discussão nenhuma lá embaixo, a matéria não está pré-questionada. Completamente contra o 1025, né? Então, de pré-questionamento, basicamente isso, mas é algo assim que a gente tem que ter muito cuidado quando está redigindo o RE. A 284, que a gente estava brincando aqui, né, que é a cláusula geral para inadmissibilidade, que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. O que é deficiência na fundamentação, só Deus sabe, né? A gente consegue trazer exemplos, mas uma definição fechada não tem. E se for ver, eu acredito que seja, pelo que eu vi de decisões nesses estudos e aplicação, essa é a súmula mais utilizada para recursos, 284. E assim, eu consigo extrair dessa 284, essa deficiência na fundamentação, o que o Supremo entende como os principais argumentos do Supremo para aplicar a súmula. Então, são razões dissociadas do acórdão. Tá? O RE tem razões dissociadas. Ele fala, olha, não tem lé com cré. E, gente, eu vou dizer, cada coisa que chega no Supremo que é de dar vergonha. A gente olha e fala, Jesus, é sério que ele está falando isso? Tem muito, assim, você olha e fala, não, mas não tem condição, você não, é ininteligível. Você jogar na pesquisa de jurisprudência ininteligível, vai ver, a gente pode testar aqui, fazer uma pesquisa de jurisprudência para ver quantas vezes essa palavra ininteligível vai estar lá, porque é muito. A gente não consegue entender
que o recorrêncio quer. Eu chamo de recorrência, né? O que o recorrêncio quer ali, porque não dá. Outra coisa, o recurso extraordinário, ele não aponta qual é o dispositivo constitucional violado. Ele começa a falar, ele até diz um princípio constitucional. O duplo grau de jurisdição. Mas ele não fala, olha, violou o 102, violou o artigo 5º, inciso tal. Então, para o Supremo, isso é pacífico. Não apontou o dispositivo constitucional violado, deficiência na sua fundamentação. É básico. Você tem que trazer qual é esse dispositivo. Além disso, às vezes, ele até aponta qual é o dispositivo, mas é um dispositivo que não está relacionado ao caso, ou olha, não é para isso. Tá? Assim, a presunção de inocência para os maus antecedentes, e aí o Supremo fala, olha, não necessariamente precisa do trânsito em julgado, aqui é para as regras de tratamento, né? Tanto de prisão, aí tem toda aquela discussão jurídica, mas o Supremo vai entender, olha, para fins do RE, o dispositivo constitucional que você está utilizando, livre iniciativa, para analisar uma cláusula contratual. Então, assim, olha, pera lá, esse livre iniciativa não é para isso. O seu contrato de locação, né, e a gente vai ver que é mais uma súmula que o Supremo usa muito, é a 454. Princípio muito genérico. É difícil ver uma peça recursal, criminal, que não trate da dignidade da pessoa humana. Então, assim, dignidade da pessoa humana, ela serve para tudo, né? Para tudo você traz. Então, assim, é um princípio muito genérico, é um dispositivo constitucional muito genérico. Você não pode trazer um recurso extraordinário simplesmente, olha, Supremo analisa aqui porque isso aqui viola a dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa. Outra o último ponto aqui, é o recorrêncio, lá na sua peça recursal, eu chamo de recorrência e o inadmíssel, né? O que analisa é o inadmíssel, que ele vai estar ali só para inadmissibilidade. Então, ele não mostra como que aquele artigo da Constituição foi violado, que é um exemplo desse que é muito comum na parte da iniciativa privada, você querer vincular. A gente até consegue, né? Como a nossa Constituição ela é muito ampla, né? Então, assim, a gente consegue colocar tudo dentro de uma norma constitucional. E aí o Supremo fala, não, pera lá, é deficiência na fundamentação. Da mesma forma, a 287, elas geralmente são utilizadas juntas. A diferença é que a 287 ela é ligada ao agravo. Né? E ele fala assim, nega-se provimento ao agravo, que hoje é o ARI, quando a deficiência na sua fundamentação ou na do RE não permitir a exata compreensão da controvérsia, que foi o ponto que eu falei que é ininteligível. Né? Geralmente ela é para o ARI, mas você encontra também no RE utilizando as duas no combo. A 454, que é para simples interpretação de cláusulas contratuais, não dá lugar a recurso extraordinário. Né? E aqui tem muito a ver com o escopo do tribunal. O Supremo Tribunal Federal é corte de justiça, mas não é para fazer justiça no caso concreto, é de justiça constitucional. Ele não quer saber se é justiça ou injustiça aquela decisão judicial. Ele quer saber se a aplicação da Constituição Federal foi feita de forma correta. E aí tem um ponto que dá para colocar nos recursos extraordinários. Eu vou dar o exemplo da 454, mas essa forma de pensar ela vai servir para tudo no recurso. Então, por exemplo, se você vai discutir ali o contrato, a cláusula contratual, vai ser questão de fato. Da mesma forma, 279. Tá? Então, assim, é muito ligado. Mas tem nada a ver 279 com 454? Tem, porque é o escopo do recurso. Tudo é ligado ao objetivo do recurso extraordinário. Então, ao invés de você tentar discutir a cláusula contratual e recair vontade das partes, o que um ministro do Supremo, assim, você tem que ter o rei na barriga para que um ministro do Supremo decida vontade contratual entre inquilinos, né? Inquilino e locador e locatário ali. Não tem condição, né? Você ocupar a Corte Constitucional para isso. Mas você pode e deve tentar discutir
Você pode e deve tentar discutir o significado jurídico da cláusula. E eu coloquei um exemplo de cláusula de contrato de locação, mas a gente vê, indo parar no Supremo, cláusulas importantes para o direito do consumidor, por exemplo. Né? Contratos de fidelidade, então que aí vai cair na livre iniciativa, concorrência. Então ali a questão é você trazer no seu recurso extraordinário. Eu acho que o ponto principal do recurso é falar, olha, eu não quero que o Supremo resolva a minha causa. Não é isso que eu quero. Eu quero que o Supremo resolva a interpretação jurídica que, por coincidência, está afetando a minha causa. Né? Então, olha, não é o meu contrato. Você vai me dizer se essa cláusula de 5 anos, ou um tema que chega muito aos tribunais superiores, é ligado a incorporadoras, a consórcios. Então, olha, você parou de pagar, você perde tudo. Como assim? Ou você só fica com 30%, 10%, e aí você diz, olha, não é a minha causa que eu quero resolver, no RE. Daí vem a repercussão geral da causa. Você fala, olha, são milhares de causas, tá? Tem relevância jurídica, social, política e transcendência. Eu não estou resolvendo a minha causa. Tanto que o Supremo, ao julgar inúmeros recursos extraordinários, um exemplo do criminal foi agora os 40 gramas, exato, os 40 gramas. Ali foi, e curiosamente, eu que fiz a minuta de repercussão geral lá no ministro Gilmar. Na época eu trabalhei nessa minuta, só para reconhecer. E ali a discussão, eu sinceramente eu fiquei perdido na discussão, porque lá era quinto 10, tá? É constitucional, o 28 da Lei de Drogas é constitucional ou não, porque viola ou não a intimidade e a vida privada. Ponto. Então era isso. E aí, e é interessante, porque ele vai trazer ali, ele não está definindo o caso concreto. Esse é um exemplo perfeito para falar, olha, Supremo, eu estou definindo que é 40 gramas de maconha, 6 plantas fêmeas, sei lá o quê, que não era do caso. O caso do NPP foi em habeas corpus, mas ele acaba sendo uma decisão do plenário. Você tem aqui o caso concreto, que inclusive já tinha transitado em julgado, e era do DF esse caso, péssimo para levar, parece que o Supremo pinça os piores casos para julgar no plenário, né? Na época da lei de drogas, para dizer o mula, né? Se a mula tinha o privilegiado ou não, foi uma tonelada da cabeça que a ministra Carla levou. Ele leva os piores. Mas isso é só para mostrar para vocês que quando for redigir esse recurso, pensa, eu não estou resolvendo a minha causa. Eu tenho que levar para o Supremo a resolução geral. E aí a 636, que é matéria infraconstitucional, né, que não cabe o RE, matéria infra. E aqui é interessante porque eu trouxe são dois temas, na verdade, que são muito utilizados, que é o tema 660 e o tema 339, que acaba sendo também naquela parte genérica, né? Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não cabe o RE, né? Que é assim, o padrão da advocacia criminal, é falar, olha, violou minha ampla defesa e contraditório. E aí, quando for fazer isso, e vai violar mesmo, realmente tem uma violação, mas você tem que trazer aquilo de uma forma que, olha, aqui no caso, houve esse acórdão que não respeitou essa intimação e aqui viola diretamente a ampla defesa. Eu não fui intimado, como é que eu vou conseguir me defender? E aí, nesses casos, o Supremo aceita. Agora, simplesmente invocar a ampla defesa contraditória para tudo, porque tudo no criminal é ampla defesa contraditória, porque a dialética processual é isso, né? Então, essa 636 também é bastante utilizada. E, por fim, a cereja do bolo, a nossa 279, né? Que é aqui, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. E aqui, já encaminhando para o final, né, até pelo adiantar da hora aqui,
ela está muito ligada ao que eu já disse anteriormente em relação a, a como você vai redigir. Não, se você abstrair que é o seu caso, a chance de afastar essa súmula é muito maior. Porque você não vai chegar ali discutir uma prova ou não. Ah, provou, eu paguei sim, está provado que eu paguei, não, não está aprovado. Isso o Supremo não quer saber. Agora, o que você vai trazer é, olha, eu não estou discutindo o pagamento, se eu paguei ou se eu não paguei. Isso a Corte já definiu. A minha discussão aqui, a minha pergunta, o Supremo vai definir, e não é para mim, vai definir para todos, é se a forma desse pagamento é juridicamente válida. O print da conversa, eu não estou dizendo se teve a conversa ou se não teve. Eu quero saber se o print da conversa, sem o código hash, sem cadeia de custódia, ele é apto para uma condenação, e é o que a gente está vendo muito agora nos tribunais superiores. Essa é a forma de se levar o recurso para o tribunal. Eu não quero discutir, olha, teve a ofensa, não teve a ofensa. Teve o pagamento, não teve o pagamento. O que você vai dizer é, vem cá, esse print, ele é juridicamente válido para uma condenação? Isso aqui não viola a ampla defesa e contraditório porque teve violação aqui a minha ampla defesa ou contraditório, porque não tem sequer como eu impugnar, não tem cadeia de custódia. Eu não sei se é verdade, se não. E aí começaram a trazer nos autos os aplicativos que forjam conversa de WhatsApp. Então essa é a forma, e a cereja do bolo seria isso, né? Então, é sempre dizer, olha, eu vou discutir a juridicidade dessa prova. Eu não quero saber a prova em si. Eu quero que o Supremo defina constitucionalmente e juridicamente se essa prova é válida ou inválida, é constitucional ou inconstitucional. Eu não quero que o Supremo me diga se o fato aconteceu ou não. É se esse fato, que o tribunal já disse, ele foi bem interpretado ou não. E um exemplo aqui, e para a gente finalizar com chave de ouro, e aqui tem pelo menos esses 4 precedentes aqui do STJ, eles são muito, muito bons para vocês colocarem nas peças de vocês. Tá? E aqui diz, olha, o reexame de prova, e aqui é a distinção entre revaloração probatória e reexame de provas. Toda a aplicação da súmula 279 diz, é possível a revaloração, mas não é possível o reexame. E está aqui, ó, o reexame de prova é uma reincursão no acervo fático probatório mediante análise detalhada de documentos, testemunhas, contratos, perícias e outros. Nesses casos, o relator não pode examinar mera questão de fato ou alegação de erro em facto injudicando, ou seja, o julgamento errôneo da prova, que é o que eu estou falando. Eu não quero saber se aquilo ali aconteceu ou não. Quero saber que o que está nos autos é válido, juridicamente válido, é isso. E aí ele diz, ó, o ministro acrescentou que o erro injudicante, inclusive o proveniente de equívoco na valoração das provas e o erro em procedendo, erro no proceder cometido pelo juiz, podem ser objeto do recurso especial. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso. Então, esses 4 precedentes, eles trazem uma raridade, aqui é o enterro de anão, né? Que para quem diz que nunca viu, esse aqui tem. E assim, a matéria, assim, eu teria aqui vários precedentes, trouxe aqui julgados, o julgado de hoje, inclusive do Fux, né? Coincidentemente aqui é do ministro Fux. Nossa, foi hoje? O processo é público, tá, gente? Antes de mais nada. Aí eu peguei uma peça de hoje em que aplica para variar 279, não admite extraordinário. Tá? Eu só leio isso, não admito, desconheço. Exatamente. Tá? Nunca vi, nem eu só ouço falar. Eu tenho uma dúvida que a professora passou nessa questão especial para mim. É em relação ao prazo, no Código Civil, 15 dias, no Código Penal, 5. Sabe quando eu Lopes fala da súmula 699, que ela não caiu? E que ele deveria. Aí, qual é o prazo que deve ser? Está se adotando os 15 dias. A distinção hoje, quer dizer, nem tem mais, né? É acerca da como é feita a contagem do prazo.
se é em dias úteis ou dias corridos. E no criminal, o Supremo entende que é em dias corridos, né? Que o CPP não teria sido alterado. Então a distinção é essa: o prazo continua sendo 15, mas a forma de contar esse prazo que é diferente. Como é que é o nome da senhora? Suzana. Muito obrigado. Então, eu finalizo aqui fazendo a mesma pergunta de antes. Vendo esse checklist recursal, a responsabilidade pelos 90 e... Eu arredondei 93, mas a gente já viu que já subiu, né? Deu aqui quase 95% de recursos admitidos, né? Então, essa responsabilidade é do recorrência ou do inadmício? Eu ainda vou nos 50%, eu não concordo com essa questão do pré-questionamento da forma como eu falei para você, André. Por óbvio, tem que haver um pré-questionamento. Por exemplo, a nulidade de ordem pública absoluta gritante. Então eu não falei antes. Então, beleza, aí não se pode fazer mais nada. Aí você faz uma HCA, mas tem recurso próprio. Então, vira uma... E aí o camarada vai ficando lá, e nada se pode fazer. Enfim, é isso, só isso que eu fico... Que eu acho que a Ada Pellegrini, né? E Graziela, até nesse sentido, e aí a doutrina está contigo, tá? Porque a doutrina diz, olha, o Código de Processo Civil é expresso na primazia do mérito. Então, assim, é formalismo pelo formalismo. Do outro lado, o papel constitucional do STF, né? Então, é um desafio realmente compatibilizar. A gente, acho que pelo adiantado da hora, deu 19 horas em ponto, fomos pontuais, né, Bruno?